Olá pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Henrique, eu sou presbítero na cidade de Ituverava, na Presbiteriana de Ituverava, já estou no meu segundo ano, sou representante da igreja junto ao presbitério de Franca. Além de presbítero, eu sou professor de música, dou aula há muitos anos, desde dos anos 90 mais ou menos. Eu dou aula de música, vivo dessa função e dou aula no Projeto Guri, tanto na cidade de Franca quanto na cidade de Ituverava. Sou tecladista, dou aula de teclado e piano aqui no Projeto de Franca e no Projeto de Ituverava, Projeto Guri. E há muitos anos, graças a Deus, a música ela tem colocado sustento na minha mesa. E eu louvo a Deus por isso, porque não são todas as pessoas que conseguiram viver de música. Infelizmente é uma carreira assim que são poucos os que conseguem ganhar. Os que conseguem são professores que dão aula particulares, ou quem ganham bem são músicos de orquestra. E graças a Deus eu mesmo não me encaixando nesses dois itens, pelo menos eu tenho o privilégio de trabalhar como professor de música no projeto desde 2006 e ganhar o sustento da minha casa através desse projeto. Bom, mas hoje eu queria compartilhar com vocês, a pedido do reverendo Samuel. Me sinto muito honrado de estar fazendo parte desses convites, né? Tenho certeza que muitas pessoas bem mais capacitadas do que eu estão sendo convidadas a trazer essas mensagens para vocês. E hoje eu queria falar um pouco sobre a minha área, sobre a música na igreja e ela como ferramenta de evangelização. Então, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Marcos, no capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 32, vou ler do 32 ao 38. Então, Marcos, capítulo 1, nos versículos 32 a 38. A palavra de Deus diz assim: À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era. Tendo-se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: Todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Eu quero ler mais uma vez esse versículo de número 38, porque eu quero dar ênfase a esse versículo. Jesus, porém, lhe disse: Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Eu estava meditando nessa palavra no dia de hoje. Me lembrei muito dos anos 90, quando eu morava em São Paulo e quando estava estourando a música gospel, estava começando a ser lançada a música gospel no Brasil. Até então a música evangélica era tida como música brega no sentido pejorativo mesmo. E quando começou a ser lançada a música gospel, houve uma explosão, né, em relação à música, porque todas as pessoas começaram a ver a música gospel de uma maneira diferente. E nessa época eu estava em São Paulo, e como eu era jovem, na época eu tinha acabado de sair da adolescência, e eu vivenciava muito essas questões
porque era muito gostoso, né? A gente tinha uma juventude que estava sempre ali junto com a gente, época de namoros, enfim, aquele monte de coisa. Então o que a gente fazia? A gente ia para os lugares aonde a banda X ia estar. A gente gostava, eu, por exemplo, eu gostava muito da banda Kadosh, né, nessa época. E a banda Kadosh é aquela que canta há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. Então ela foi uma banda assim, que marcou muito a minha época dos anos 90. E aí onde a banda Kadosh estava, a gente estava. Olha, a banda Kadosh vai se apresentar em tal lugar, e a gente ia para lá. Olha, vai estar na igreja tal, e a gente ia para lá. Então era uma febre a música gospel. Mas uma das vezes eu parei na estação República. E eu desci, não sei por que razão, eu desci ali na estação República e entrei ali naquele centro de São Paulo. E quando eu cheguei ali perto da Barão, tinha uns jovens, mais ou menos uns 6 jovens, cada um com seu violão, para poder tocar uma canção. E a canção que eles cantaram foi uma canção que até esses tempos atrás era deboche, aquela "Os galhos secos de uma árvore qualquer", e a tal da música "Para nossa alegria", aquela coisa assim. E eles cantaram essa canção. Nessa época não tinha acontecido esse vídeo que bombou na internet, que virou até zoação de todo mundo. Mas essa música eles cantaram apenas com violão e vozes. Eram jovens. E muitas moças, belas moças, inclusive estavam do lado do pessoal do violão, devia ser casais de namorados. Mas eu achei muito interessante, porque eles começaram a cantar essa canção apenas violão e voz. Enquanto isso, uma moça disse uma mensagem, entregou uns panfletos para todos que estavam ali e pronto, finalizou. Eles provavelmente devem ter ido para outro lugar para essa menção. E eu achei lindo aquilo lá, porque mesmo eu indo para um lugar onde ia acontecer uma banda com uma estrutura musical muito grande, ainda assim eu parei para ouvir aquela canção. E eu percebi aquilo, com esse exemplo que eu trouxe para vocês, eu percebi que a evangelização através da música, ela não depende de estruturas, de grandes cantores, de grandes instrumentistas para ela poder acontecer. Aliás, nada depende. Nós devemos depender completamente de Deus para essas questões. Mas a igreja hoje em dia, ela se encontra num problema muito difícil. Não é só a nossa igreja, todas as igrejas. Elas estão tendo uma dificuldade muito grande de fazerem as suas programações se adequarem com a evangelização. Só para você ter uma ideia, para pensar nas últimas programações da sua igreja. Agora pergunta, quantos visitantes tinham nessas programações? Se o seu número for alto, parabéns. Mas infelizmente, a maioria das nossas igrejas brasileiras, elas não têm esse desejo. Eu não vou dizer desejo não, porque não é falta de desejo não. Não tem essa iniciativa de poder trabalhar cunho evangelístico em tudo aquilo que se fizer. Nós lemos no texto aqui agora que Jesus, ele estava num povoado onde as pessoas traziam para ele pessoas enfermas e pessoas endemoniadas. E Jesus curava, Jesus libertava aquelas pessoas. Mas naquele versículo que eu dei ênfase junto com você, ele deixa claro que tudo bem, ele vai curar quando for necessário, ele vai libertar quando for necessário. Mas a missão dele principal ali não era essa. A missão era, vou ler aqui de novo para você. Vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu
pregue também ali. Então a missão de Jesus, segundo o versículo 38, principal seria a pregação. E aí a parte de libertar as pessoas, a parte de curar as pessoas, elas estavam em segundo plano. Isso não quer dizer que ele não curava, isso não quer dizer que ele não libertava, mas ele tinha uma missão principal, que era de pregar. E aí ele diz assim, para que eu pregue, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então Jesus libertava, Jesus curava e Jesus pregava. Eram três coisas que ele estava fazendo nesse cenário que nós acabamos de ler. Mas a principal dessas três foi a pregação. Foi para isso que eu vim. E com o tempo, com o passar do tempo, esse desejo de evangelizar e de pregar, ele não foi dando continuidade às nossas igrejas. Porque hoje em dia, a coisa mais comum que tem é a gente fazer uma programação e esquecer daqueles que estão precisando. Na verdade, o papel da igreja hoje deveria ser a prioridade trazer pessoas para cá. Como se fosse assim, olha, nós vamos fazer uma macarronada sexta-feira na casa do irmão João. Tudo bem, essa macarronada, quem que vai estar? Ah, vai estar o irmão não sei o que, irmão não sei o que, irmão não sei o que. Então, não vai visitantes. É uma forma que você tem para poder evangelizar e ainda assim nós nos reunimos, nós nos unimos, nós fortalecemos os nossos laços, o que é muito importante. Eu jamais quero menosprezar tudo isso, mas o mais importante é trazer as pessoas a pregar o Evangelho. Isso tem se esquecido, tem ficado para trás. E aí nós colocamos as nossas programações nas nossas igrejas, nós sempre trazemos coisas novas para as nossas igrejas, mas infelizmente esquecemos dos visitantes. Eu me lembro de um pastor muito famoso na internet, que ele foi convidado a fazer um stand-up numa igreja, numa programação não dentro do templo, mas para uma igreja. E depois ele fez um comentário, ele falou assim, olha, eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu, com as pessoas que vieram, mas eu fiquei triste por uma coisa, tinham poucos visitantes. Eu acho que vocês deveriam aproveitar esse momento para poder trazer muito visitante. A igreja precisa aprender isso. Então, quando ele falou isso, eu percebi que de fato as igrejas evangélicas do nosso país, ela tem sofrido ela tem vivenciado essa falta. Então nós deveríamos fazer o que com essa questão? Nós deveríamos programar todas as coisas voltada para o evangelismo, voltada para chamar as pessoas para Jesus. Mas e aí? Aonde a música entra nesse momento? A música entra em todos os lugares. A música, ela é uma ferramenta poderosíssima de evangelização. Mas para que ela seja essa ferramenta eficaz na evangelização, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte, é que eu, enquanto servo de Deus, não posso ser um intérprete daquilo que eu canto. Eu vou te dar um exemplo. Um cantor de uma música sertaneja, inclusive eles são ou eram presbiterianos, mas eles cantam sertanejo. E uma das letras dele diz assim, do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Esse texto quis dizer de uma pessoa que tem duas mulheres, uma num lugar e a outra do outro lado da cidade. A pessoa que está cantando não tem as duas mulheres. Ele está interpretando a história de alguém. E aí, eu me pergunto no seguinte, o que será que é pior? A gente cantar as músicas do mundo, sabendo que a gente está só interpretando,
ou cantar as canções de adoração ao Senhor interpretando. Porque muitas vezes é isso que a gente faz. Nós interpretamos e não vivenciamos aquilo que a gente canta. Tem gente que diz que o momento em que a gente mais mente para Deus é quando a gente está cantando. Por quê? Porque nós não vivenciamos, não sabemos aquilo que a gente canta. Faça um teste comigo, ó. Se eu falar assim para você, olha, como que é o nome daquela música que fala sobre isso, isso, isso e aquilo, e você não se lembrar, você não se lembra daquilo que você canta quando está cantando ela. Então, na verdade, eu preciso, antes de mais nada, antes de colocar aquela música como repertório da minha igreja, eu preciso saber se não é pelas sílabas, não, se a sílaba está certa ou não, ou se eu não gosto daquela coisa assim de música que fala que Deus é não sei o que, não sei o que, eu não gosto dessas coisas. Na verdade, nós deveríamos nos preocupar com algo que é muito mais grave do que uma pequena letra. Que algo grave é esse? É eu cantar e não viver o que eu estou cantando. Isso é grave. Se eu chamei Deus de você, eu particularmente não gosto de letras que chamam Deus de você. Mas isso é particular meu, não respeito quem canta, eu não estou querendo entrar no mérito da questão. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente se preocupa com detalhes pequenos de uma música e nós deixamos aquilo que não é detalhe, aquilo que tem nos separado de Deus, tomar conta. Então nós cantamos as músicas com a frase certa, com os dizeres certos, com tudo direitinho, mas a gente não vivencia aquilo que a gente canta. Então esse é o primeiro ponto que eu preciso entender, que a música ela pode ser uma ferramenta eficaz na evangelização se eu cantar, se eu vivenciar aquilo que eu estou cantando. Segundo ponto, eu preciso entender que a minha adoração não começa quando uma pessoa dá o primeiro tom, o primeiro acorde para mim. A minha adoração, ela começa a partir do momento que eu me levanto da cama. Com o café da manhã com a minha família, com o trabalho que eu saio, com as pessoas que eu convivo no meu trabalho, com as pessoas que eu encontro na rua, com as pessoas que estão na minha igreja, com aqueles que estão necessitados de uma palavra ou até mesmo de um alimento. Então, o verdadeiro louvor, o louvor que é ferramenta para a evangelização, é aquele tipo de louvor que começa na minha casa, que começa no contexto da minha vida. Então, a música na igreja ou na evangelização, ela é apenas a extensão daquilo que eu estou vivendo à minha volta. Então eu preciso não só ser preparado musicalmente, não só ser preparado tecnicamente, eu preciso ser preparado espiritualmente, ou seja, preparar o terreno, ser diferente com as pessoas, conviver melhor com as pessoas, ser mais manso, ser mais tranquilo, se preocupar com testemunhos, com maus testemunhos e bons testemunhos, se preocupar com aquilo que eu falo, se preocupar com a ofensa com as pessoas. Então existe um contexto que eu preciso levar em consideração, que é muito mais importante do que eu fazer acordes com nona, fazer acordes dissonantes, fazer escalas, fazer coisas mais lindas no meu instrumento. Tem algo que eu preciso me preocupar mais, e é isso. O terceiro e último ponto que eu quero compartilhar com vocês é dar o passo. Não basta só você escrever no papel, ter a melhor ideia de evangelização, fazer um esboço daquilo que... ter um cronograma daquilo que você vai fazer, ter um esboço de tudo isso daí, se você não der o primeiro passo. Se o seu projeto, ainda que pequeno, ele não saia do papel. Então eu preciso entender que para que as coisas aconteçam na minha vida e para que Deus possa se manifestar de uma forma ou de outra, eu tenho que dar o primeiro passo. Não tem que ficar só
no papel. Não tem que ficar só no meu sonho, não só na minha cabeça. Nossa, o meu sonho era pegar o violão e ir lá em tal lugar para evangelizar. Então faça. Faça isso, não fique parado. Não fique inerte. Porque como que Deus vai usar você se você está inerte? E esses passos, eles podem ser dados das mais maneiras diferentes. Você pode juntar uma turma aí, ir para uma praça tocar um violão, entregar uns panfletos, convidar as pessoas para ir para a tua igreja. Você pode fazer um louvorzão na sua igreja, pode convidar alguém para poder vir, pode fazer uma estratégia de evangelização para poder trazer as pessoas. E mesmo que você faça 10 programações no mês e uma pessoa só se converteu ao Senhor, já valeu a pena todo o esforço. Já pensou isso acontecer todos os meses? Quantas pessoas poderão vir para os braços do Senhor através dessa ferramenta? O problema é que muitas vezes a gente quer pompa e circunstâncias. E Deus, Ele vem de uma forma simples e age da maneira que Ele quer. Tá certo? Então eu concluo essa meditação que estou compartilhando com vocês, colocando 2 pontos importantes para você entender. A primeira coisa é a seguinte: a evangelização, a ferramenta, ela pode ser a melhor ferramenta, eu estou dizendo no sentido literal, um serrote, uma furadeira, ela pode ser a melhor ferramenta do mundo, mas ela não é nada se alguém não pegar e ligar ela para poder fazer ela funcionar. O louvor ao Senhor é assim também. É uma ferramenta poderosíssima, porém precisa de pessoas como eu e você para poder dar os primeiros passos, para poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, se você estava inerte até agora, te convido a ser diferente a partir de hoje. E por último, para poder fechar, invente, tente e vai tentando até dar certo, mas nunca pare de tentar, porque é dessa forma que as pessoas aí de fora vão ver o Jesus que está dentro da sua vida e vão querer Ele também. Então, eu quero que Deus abençoe muito cada um de vocês, agradeço a oportunidade em nome de Jesus, quero que essa mensagem fique no seu coração, que você nunca esqueça ela, e não se esqueça, você tem uma arma poderosíssima na sua mão, é a música. Tire proveito dela e deixa Deus ser Deus na sua vida. Deus abençoe a todos vocês.